Você está na Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, São Paulo, via internet, pelo site, aplicativo, Facebook e YouTube. Rádio Cristal Gospel, ao vivo. Participe de nossa programação se inscrevendo em nosso canal. Para receber as notificações e acompanhar os nossos programas, curta nossa página oficial no Facebook, @Rádio Cristal Gospel. Entre em nosso site, www.radiocristalgospel.com.br e baixe nosso aplicativo no Google Play. Clique no ícone do YouTube. Atendemos também em nossos telefones 11 2610 4821, Estúdio Whats 11 99078 1523. Nossos estúdios estão instalados na Avenida Brasil 822, Sala 5, segundo andar, Mogi. Meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui em mais uma programação Momento EPA com Cristina Arantes. E eu quero convidar você, nós estamos iniciando mais uma programação, mais uma terça-feira, onde nós estamos aqui para anunciar Jesus, anunciar o Evangelho, porque este é o nosso objetivo, falar sobre as coisas do reino. Então, neste momento, eu gostaria de, antes de apresentar os nossos convidados que já estão conosco, eu gostaria de convidar você para que nós possamos convidar Jesus para esta programação, porque o nosso objetivo maior é termos a presença do Espírito Santo em nosso meio, a presença de Deus. Então, aonde você estiver, se você estiver na sua casa, retornando do trabalho ou até mesmo no seu trabalho, eu quero convidar você a participar desta programação. Vamos orar. Aonde você estiver, Deus, Ele te ouve. Se você se ligar agora, aonde, não importa onde você está, Deus, Ele vai te ouvir. Amém? Vamos orar e pedir para que o Senhor, mais uma vez, Ele seja o centro desta programação, para que assim o nome dEle possa ser glorificado no meio de nós. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença nesta noite. Quero te louvar pela vida de cada um dos Teus filhos que já estão aqui conosco, Pai. Porque bem sabemos, ó Deus, que esta programação, ela foi concedida a nós pelo Senhor. Esta programação, ela tem dono, e o Senhor é o dono desta programação. Então, neste momento, eu quero te convidar a fazer parte deste culto, porque nós já estamos aqui em um culto de adoração a Ti. Existem pessoas que estão assistindo, existem pessoas que estão nos ouvindo, e algumas pessoas que irão nos ouvir no dia de amanhã. Pai, eu quero pedir, suplicar ao Senhor que a Tua presença venha, Senhor, ser notória em nosso meio. Que vidas possam ser impactadas, que pessoas possam aprender da Sua palavra, porque nós estamos aqui, ó Deus, para falar da Tua palavra com convicção, com verdade, com justiça, com alegria. Então, Deus, nesta noite eu quero te pedir, ó Pai, esteja em nosso meio, usa cada um dos nossos convidados nesta noite.
Os teus filhos aceitaram esta proposta porque eles são servos. E nós estamos aqui, Pai, para servir. Não estamos aqui para, Senhor, mostrar que podemos ou que fazemos, mas estamos aqui para servir ao Senhor. Existem pessoas que irão, ó Pai, aprender nesta noite sobre a Tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor está às portas. E muitas pessoas precisam entender, ó Deus. Nós precisamos buscar e estarmos mais próximos de Ti, para que um dia possamos conhecer-te face a face. Em nome de Jesus eu te peço, seja o centro desta programação. Usa, Senhor, a Miriam que irá louvar. Senhor, usa o pastor Rubens, Senhor, que irá trazer um estudo, ó Pai. Aleluia. Usa, Senhor, o Rubens, também, Antônio, que estará aqui pregando a Tua palavra. Todos nós que estamos aqui, estamos dispostos, ó Deus, a fazer tudo quanto o Senhor nos ordenar. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, eu já quero apresentar os nossos amigos que estão aqui conosco, amigos e irmãos em Cristo. E eu estou muito feliz porque o Senhor me deu a honra, a oportunidade, né, de receber amigos, porque além de nós sermos irmãos em Cristo, nós somos amigos. Glória a Deus. Então eu quero já começar apresentando o meu amigo Rubens Antônio. Seja bem-vindo, Rubinho. Obrigado, Cris. Obrigado pela oportunidade de estar conhecendo este lindo trabalho. Amém. É uma alegria, é um privilégio dado pelo nosso Deus. Amém. De estarmos aqui. Obrigado. Glória a Deus. Seja bem-vindo, viu? E deixa Deus te usar. Eu sei que Deus já está ardendo no seu coração a palavra. E eu sei que o Senhor vai te usar. E é um prazer receber você aqui nesta Amém. Programação. E vamos apresentar, né? Eu vou deixar você por último, né? Os homens, eu vou fazer os homens primeiro. E o Senhor me deu a honra de ter o meu professor, o meu pastor, Pastor Rubens. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Deus. A paz do Senhor a todos aqui no estúdio. A Amém. paz do Senhor também para aqueles que estão nos vendo pela internet, nos ouvindo pela web. É um prazer estar aqui. Estaremos falando sobre a segunda vinda de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Já pisou nessa terra algumas vezes. É verdade. E uma vez que ele pisou, ele ficou por aqui durante 30 e poucos anos. E vamos falar sobre essa vez e vamos falar também sobre em breve ele virá. Amém, glória a Deus. E é um tema Obrigado, muito importante. Obrigado Amém, pastor, é um prazer. E assim, eu já quero aproveitar, né, a sua presença aqui, para nós já falarmos sobre a FAESP, né, pastor? Porque o senhor é um dos nossos professores ali. E como é bom a gente aprender a palavra do Senhor, eu que tenho aprendido muito com o Senhor e os nossos outros professores. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para falarmos um pouco, né, sobre a FAESP. Isso, nós temos ali a nossa extensão da FAESP sobre a coordenação do nosso pastor José Carlos, que é o Amém. nosso coordenador, o nosso professor Mor. Isso. Então nós estamos ali na FAESP de segunda, terça e quinta, aliás, segunda, quarta e quinta-feira. Então você que está nos ouvindo, quer estudar a palavra de Deus, mora aí em Ferraz de Vasconcelos, Poá, porque não tem distância para quem tem carro, É verdade. até aqui mesmo em Mogi, querendo aprender a palavra de Deus, estamos ali em Ferraz de Vasconcelos, na extensão da Faculdade Evangélica de São Paulo, na Assembleia de Deus, Ministério Isso. do Belém, no setor 27, ali tem uma extensão ali da nossa FAESP. Todos estão convidados para aprender a palavra de Deus. Amém. Então você que tem o desejo de aprender sobre a palavra de Deus, né? O estudo sobre Deus, você tem essa oportunidade. Nós já estamos aí encerrando mais um semestre, mas no próximo ano, se Jesus não voltar, e eu espero que ele volte, você é convidado a participar conosco ali na rua Dom João VI, número 107, Vila Correia, e fazer a sua inscrição, amém? Eu quero apresentar agora a mulher que está aqui no meio de nós também. Mais um homem atrás de você. Ah, é verdade. Tem mais um Não homem. esquece dele não, É hein? verdade. Cleiton, Deus abençoe pela sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo. Cleiton é um jovem abençoado ali do nosso setor e filho do pastor. Aliás, os dois são filhos do pastor Rubens. Para quem não sabe, é um prazer ter você aqui. Ele trouxe o instrumento dele, mas a gente veio sem o violão. Mas não tem problema não, que daqui a pouco a gente vai fazer uma acústica e você toca aí. Seja bem-vindo, Cleiton. Deus abençoe. E nós temos agora a nossa querida irmã Miriam. Seja bem-vinda, Miriam. Muito obrigada.
A paz do Senhor para todos os ouvintes. Amém. Para mim é um prazer estar aqui com você, Cris. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor continue te usando como canal de bênção, que é isso que você é em nossas vidas, um canal de bênção. Eu louvo a Deus por tua amizade, louvo a Deus por tua vida, porque você tem sido um espelho para mim, um exemplo para mim. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. E daqui a pouco nós vamos ouvir, aliás, agora, nós já vamos ouvir um primeiro louvor com a nossa querida irmã Miriam, cantora Miriam, e ela tem louvado a Deus com muita excelência. E é um prazer, Miriam, receber você aqui na nossa programação, Momento EPA. Então deixa Deus te usar aí, vamos ouvir o primeiro louvor. Amém? Amém. Prazer imenso, todo mundo. Amém. Glória a Jesus. Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou a coisa agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém, há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. O segredo da vitória é obedecer. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém, quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedece, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos.
Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória. Vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento, e o resultado é vitória. Receba a tua vitória, receba a tua vitória. Rabraçande raço e de que me andarabrai. Andarabraçande raço. Deus usa os 300, mas o segredo é 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo. Tem fogo aí, meu irmão. Recebe fogo da parte de Deus pra tua vida. Arabraçande raço e de que me andarai. Darabrai. Se 32 mil não querem ir, Deus usa os 300. Os 300 que tem compromisso, Deus vai usar. A vitória é do povo de Deus. Glória, que coisa linda, amiga. Glória. Com tanta ousadia. Eu gostaria, assim, que você falasse um pouco do seu ministério, como é que se iniciou, sua vida com Deus, porque eu sei que há um testemunho, a sua vida ela é baseada em realizações e milagres de Deus para sua vida, e nós temos muitas mulheres assistindo. Inclusive, eu gostaria que vocês já mandassem aí uma paz pro pessoal, que o pessoal tá aqui mandando a paz pro meu pastor. Então, tem aqui a irmã Maria da Paz Bezerra, boa noite, pastores. Então, vocês têm a oportunidade aí de mandar um alô aí para quem vocês querem, pra mamãe, né? Um beijo para as duas mulheres da minha vida. Ô, Glória. A primeira, a mulher que me deu a vida, Amém. que é minha mãe, irmã Silvana. Glória a E Deus. segundo, para a mulher da minha vida, Ô, Glória. que é minha namorada Maiane. Um beijo, amor. Deus abençoe, Deus mãe. abençoe. Obrigado por ter E liberado. os amigos que também tá aí, né? Tem bastante O gente Isaac aqui. Iron, Deus Isso, abençoe. O Sérgio tá assistindo. Sérgio, o Júnior, a Daiane também tá por aí. Tá assistindo. Que Deus Abel. continue abençoando a Bel. Deus abençoe e fique ligado aí, porque Ó, eu tenho Bel mandou certeza um que carinho aqui muitas pra coisas... você também, ô Miriam. Bel mandou pra você. Miriam, eu te amo. Também te amo, Bel. Muito obrigada pelo carinho. Deus Pode abençoe. mandar aí um alô pra quem você quiser. Seu esposo. Alânio Costa, te amo, meu amor. Ela tá Tá. morrendo de vergonha. As declarações aqui, logo no começo da programação. Meu filho Miqueias, Isso. Melissa. Ô, gente, olha só. Daqui a pouco nós iremos começar um estudo. Nosso pastor, ele veio preparado para falar um pouco sobre a vinda de Jesus. Gente, esse é um assunto importantíssimo para a nossa vida, porque nós estamos aqui nesta terra de passagem, né? E é um assunto que nós temos visto, né, pastor Rubens, que tem muita gente que não se interessa mais. Então, assim, eu gostaria que vocês já começassem a fazer as perguntas. Eu tenho certeza que você vai receber uma orientação aqui do nosso pastor e o Senhor vai abrir o seu entendimento, amém? Mas antes eu quero ouvir um pouco da Miriam, o testemunho dela. Como é que você começou, Miriam? A sua caminhada com Cristo, que você veio para São Paulo há pouco tempo, né? Fala um pouco aí do início. Meu início foi bem dificultoso. Com meus 3 anos de idade, uma cidade da Bahia, por nome Inhabupe, interior da Bahia. Logo começamos a louvar ao Senhor, porque temos essa chama acesa desde a infância, exatamente aos meus 3 aninhos de idade, a qual eu nem sabia falar direito, não sabia nem cumprimentar o povo, e eu tinha muita vergonha. E o pastor, ele me chamava: venha louvar, criança, venha louvar. E eu tinha vergonha, eu tinha que louvar de costas para a igreja, olhando para o pastor, senão eu não conseguia louvar. Tá com uma voz linda dessa. O Senhor me fez uma promessa de vir a São Paulo. Amém. Eu tinha 7 anos de idade
lá na roça, trabalhando, com os cabelos. E o Senhor, Ele levou um vaso, na verdade, de São Paulo, até lá. E disse assim: vou te tirar de trás das malhadas. Glória a Deus. Grande é o chamado e grande é a promessa. E o que eu vou fazer contigo, muitos vão se admirar. Aleluia. Mas no momento assim, eu não entendia muito qual era o propósito de Deus. Eu não imaginava que eu viria pra cá. Então, quando eu acabei casando com meu esposo, o nosso pastor Euclides, a qual é um pastor pra mim, na verdade. Amém. Foi ele que foi o canal, né, pra estarmos aqui. Glória a Deus. Meu esposo conheceu ele lá em Inhambupe, na cidade, na construção da igreja, a qual faz parte daqui do setor 27. E o pastor, ele conheceu o pastor e um dia estávamos indo para a sede. Nós morávamos no bairro chamado Formosa, nossa sede Itamira, e eu estava gestante de Miqueias. E o pastor Euclides, ele passou com transporte, a gente estávamos indo a pé. Certo. Era mais ou menos 1h30 a pé de onde morávamos para ir para a sede. E o pastor Euclides nos deu uma carona, parou o carro e falou: grande é a tua fé. Eu não sei se ele recorda disso, mas a gente nunca vai esquecer. É verdade. E ele deu uma carona pra gente e lançou o convite para meu esposo. E foi aí que a gente veio pra cá. Tudo aconteceu, foi inesperado. Amém. Quando Deus falou, Deus já fez. E quando eu cheguei aqui, o Senhor começou a fazer coisas extraordinárias. Amém. E tudo isso hoje está aqui. Pra mim é novidade. Glória a Deus. Eu tô vivendo o novo de Deus na minha vida. Eu creio. E eu sou grata ao Senhor por isso. Amém. Então vamos mais um louvor? Vamos. E depois nós vamos começar já os debates. Vocês que quiserem já fazer as perguntas, tá bom? Já podem começar. E logo após a Miriam louvar, nós estaremos já iniciando aqui com as perguntas. O pastor Rubens vai dar uma introdução. Aí você vai ouvindo e já pode fazer as suas perguntas. Até mesmo o pessoal que está aqui no estúdio, a gente vai perguntando. Porque assim, às vezes o pessoal não sabe o que perguntar, mas às vezes a nossa pergunta esclarece quem está aí participando. Então, todos vocês que estão aí nos ouvindo, Deus abençoe Daiane, Kessi, a Leila, o Isaac Iron, a Jaque Frazão. Tem bastante gente, o Diego, glória a Deus, o Edjalma, o Márcio, o Carlos lá de Recife, Pernambuco. Muito obrigada pela participação de vocês. A Ingrid, paz do Senhor, ela tá mandando aqui: a paz do Senhor. Rubens, maestro Wagner está assistindo vocês. Amém, prazer, a paz. Glória a Jesus. Deus abençoe. Amém. O Natan, a Daiane, o Júnior da Rod. Tem bastante gente aqui Deus assistindo. A todos os ouvintes. Glória a Deus. Setor 27 tá ligado aqui tá com a gente. Tá em peso aí, viu? Tá em peso. Glória. Abençoado. Bênção. Deus te abençoe, gente. Fiquem aí atentos. Vamos ouvir a nossa querida irmã Miriam louvar ao Senhor. Um beijão para todos os amigos que estão aí conectados. Aleluia. A paz do Senhor, setor 27. Glória a Deus. Pessoal, compartilhem. Alguém vai assistir amanhã, alguém vai assistir durante a semana, então compartilha. Deus vai usar você aí. Aleluia. Rádio Cristal Gospel abençoando a sua vida. Glória a Jesus. Tem um lugar lindo nos esperando. Eu creio. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá
andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, João, Abraão, Isaac e Jacó. Anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Jesus está vindo aí para buscar sua igreja. Aleluia! Se prepara, igreja, Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes. Aleluia! Irmãos, de ficarmos em comunhão com Cristo. Aleluia! Naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor, o veremos frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali presença de Deus aqui em nosso meio, porque a nossa maior alegria é esta, né? Saber que em breve nós iremos ver, conhecer face a face o nosso Jesus. E já diante desse cenário de alegria, por essa canção do arrebatamento, nós vamos começar agora com o nosso pastor Rubens a falar sobre as coisas do céu, né? Sobre a vinda de Jesus. Então eu quero que você que está aí assistindo a esta live, você que está pela Rádio Cristal Gospel, gente, eu quero que você comece a prestar atenção em tudo que for falado e tire as suas dúvidas, porque tem muita gente que já não crê nesta palavra, mas ela é fiel e verdadeira. Então eu quero que você preste atenção, e se você tiver dúvidas, você pode ir perguntando aí, e nós vamos aqui acompanhando e passando aqui para o pastor as perguntas. Mas eu quero que você fique atento, porque eu tenho certeza que há um direcionamento de Deus para a sua vida aí. Amém, pastor? Amém. Eu sei que a sessão de abraços já passou, mas eu tenho que falar da primeira dama do lado leste. Por favor. Então, eu creio que a primeira dama está nos ouvindo, e um Glória beijo especial para ela, que é a irmã Silvana. Aleluia. E tem um ouvinte que eu creio que ele está nos ouvindo, eu deixei ele já bem instruído e o celular dele já no jeito, que é o seu Mário. Pois não, filho, isso, capricha aí, porque agora melhorou. Ô, irmã Mira, seu microfone tá... Seu microfone tá melhor que aquele ali, viu? Por isso que sua voz estava... De cantora. É, microfone de cantora, minha voz melhorou bastante aqui, pelo menos no fone de ouvido. Aleluia. Tem um senhor chamado seu Mário que trabalha conosco. Amém. Então eu deixei o celular dele já no jeito e eu creio que ele está nos ouvindo. Então, Amém. seu Mário, um abraço para ti. Amém. Um abraço, Silvana, também. Deus abençoe. Glória a Deus. Cris, em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que aguardam.
Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então aqui nós já temos uma ideia com o autor aos Hebreus, a essa epístola aos Hebreus, ele já nos deixa um alerta que nós estamos que aguardar, esperar a vinda do Senhor Jesus. Por que esperar a vinda do Senhor Jesus? Nós somos cristãos e como cristãos nós somos conhecidos como aqueles do caminho ou como cristos menores. Nós estamos esperando a vinda daquele que nos prometeu. Em João, capítulo de número 14, capítulo 14, a partir do primeiro versículo, o próprio Jesus nos faz essa promessa que ele mesmo falou: credes em Deus e também credes em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Então aqui Jesus também ele instruiu os discípulos, já falando para nós nos dias de hoje, que na casa de papai tem muitas moradas. E tem vários textos da Bíblia, que eu até separei alguns aqui, certo, mas eu vou guardá-los, porque nós ainda temos uma caminhadinha para frente, certo, e conforme vai vindo as perguntas, a gente vai lendo mais textos. Entendi. Mas o que eu já quero deixar para os ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo aí pela internet, você pode fazer a sua pergunta, que você tem a sua dúvida sobre a vinda do Cristo, a vinda de Jesus, e eu já quero te dar um alerta, você que está em dúvida, que tem alguma dúvida a esse respeito. Como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então não tenha dúvida no teu coração, Jesus realmente virá para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja. E nós não precederemos aqueles que dormem. Então, aqueles que já morreram, eles estão no lugar de descanso, e eu creio que em breve os túmulos se abrirão e todos serão, um dia teremos um encontro com o nosso Senhor Jesus. Então você que está aí do outro lado, pode fazer a sua pergunta, estamos aqui à disposição, e até a meia-noite eu creio que nós vamos aí esclarecer bastante coisa aí. Bom, pastor, o pessoal ainda está entrando aqui, mas a gente vai começar falando assim, por que hoje as igrejas, na sua maioria, nós temos ainda os remanescentes, né, as pessoas que têm compromisso com a palavra, mas por que a palavra do arrebatamento hoje ela traz tanto medo, as pessoas não têm mais aquele apreço por esta palavra reveladora? O arrebatamento ele fala do fim. Então ele fala do fim da caminhada nessa terra. E de certa forma, as pessoas, nós temos essa rejeição do fim da caminhada na terra, mas nós queremos gozar dos milagres e ter vida e mais vida aqui em cima dessa terra, para gozar dos milagres que vêm até a nossa vida, para a gente gozar do melhor da gordura dessa terra. Então tem duas coisas que deixam o povo assim meio assim que não quer falar muito, é sobre morte e sobre o sumir dessa terra. Então os dois é sumiço, né? Morte e arrebatamento. Então quem é solteiro quer casar. Então tem uns que fazem até oração: Senhor, não vem buscar a sua igreja agora não, que eu quero casar. Então, deixa tem outros para vir depois do casamento. Depois do casamento, depois dos filhos, depois de fazer a faculdade. Mas Jesus ele fala através da sua palavra algo muito interessante. Porque a esperança que nós temos é Ele, a esperança que nós temos é Jesus. E a Bíblia nos traz uma informação muito interessante, que Deus tem prazer na morte dos santos. Dos santos, é verdade. Dos santos. Então, aquilo que nos espera, como diz o apóstolo São Paulo, em uma das suas cartas, na primeira carta, a epístola que ele escreveu aos Coríntios, que tem coisa preparada para nós, no capítulo 2, versículo 9, tem coisas preparadas para nós que o coração, não chegou ao coração, que os olhos não viram, que a gente ainda não viu, a gente não tem noção do que é, mas tem preparado para nós. Então é coisa que a gente não tem noção, não colocamos as nossas mãos ainda. Então essa é uma surpresa de Deus, né? Surpresa de Deus. Então, tanto no arrebatamento, ou como naquele grande dia do encontro, nosso encontro com o Senhor Jesus, e eu creio que nós teremos esse encontro e abraçaremos Ele um dia, aí vem as surpresas e a revelação para a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que somos nós. Entendi. Vamos aqui fazer uma pergunta aqui, o nosso querido irmão Rubinho. Eu perguntar? Eita. Você pode perguntar, porque às vezes a sua pergunta pode ser de alguém que está ouvindo, né?
Aqui o pessoal tá mandando um abraço de Itapuí. O pessoal de Itapuí, Deus abençoe Itapuí, interior de São Paulo. Abraço a todos lá. irmãos aí. Ô, Glória. Paz. Olha, os irmãos já pode perguntar, né, gente? O pessoal pergunta estamos aí. aqui para esclarecer vocês. Eles estão assistindo, mas não perguntaram nada ainda. Mas então vamos perguntar. Vai, irmãos, pode perguntar, porque a gente aqui tá numa extensão da FAESP, né? Exatamente, olha. Então a gente tá aí esperando os irmãos perguntarem. Mas em relação a... Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é bem esclarecedora a todos, mas sempre tem alguém que tem aquela dúvida. Porque quando se fala em fim, há algumas pessoas, algumas religiões que dataram o fim de todas as coisas. Exatamente. E o mais recente, por exemplo, é que alguns disseram que o mundo ia acabar em 2012. Sim. E foi algo até terrível, né? Que algumas pessoas até tiraram a sua própria vida. Sim. Pessoas programaram algumas coisas. Teve gente até que fez dívida, né? Achando que ia acabar o mundo pra não pagar. Porque aí o mundo acaba e aí a dívida dele tá acabada também. Acabou mesmo. E aí fica até complicada a salvação desse indivíduo que fica devendo, sabendo que tá devendo. Mas eu gostaria, pastor, que o senhor falasse a respeito daqueles que dão datas para a vinda de Jesus, a segunda vinda gloriosa de Cristo. Pablo, prepara para perguntar também. Isso é muito interessante, porque ontem mesmo em sala de aula, um dos alunos me falou sobre uma irmã na igreja que ela deu uma data, no círculo de oração, ela teve uma oportunidade para ministrar a palavra, e ali ela começou a profetizar e falou, que ela teve uma revelação que Jesus viria no ano e no mês, e falou ano e falou mês. E ele me perguntou, isso é possível? Deus trazer essa revelação da vinda dele? E eu falei para ele, falei, senhora, o próprio Jesus, quando foi questionado pelos discípulos, ele falou que a hora e o dia, mas nem ele, nem o Filho do Homem sabe. Exatamente. Então, essa revelação da hora e do dia, eu até falei algo para o irmão, quero falar aqui, é uma revelação que está na Bíblia. Se o ladrão soubesse, aliás, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria na madrugada, na noite, ele ia colocar trancas, ele ia reforçar a porta. Né? Esse negócio de eleição, tem gente que ia gostar já se o porte fosse liberado. Exatamente. Então Jesus, ele manda ele nos pede vigiar e orar, porque nós não sabemos o dia que ele vem, porque ia ficar muito fácil a gente saber a data, ter a certeza da data. O que ia ter gente desandando e depois se convertendo pertinho da data, ia ser muita gente ali buscando a conversão. Então ele pede para nós estarmos sempre vigilantes. Essa é a palavra, vigilantes, que a gente não sabe a hora que ele virá. Porém, tem os sinais, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre os sinais da sua vinda. E eu creio que estamos perto da vinda do nosso Senhor. Muito bem. Já temos aqui perguntas. Cadê? Vou deixar a minha participação. Bom, o pessoal começou aí, hein? A Carlita ali, que ela está fazendo a pergunta dela seguinte. A paz do Senhor, vou deixar a minha participação com uma pergunta. O arrebatamento será em qual momento? Antes, durante ou depois da tribulação? Com bases bíblicas, um abraço a todos. Deus abençoe. Carlita, começou bem. Uma polêmica aqui, né? Porque tem gente que acredita em muitas coisas aí. Exatamente. Deus abençoe, Carlita. Vamos agora à resposta do nosso pastor. Carlita, obrigado pela pergunta, viu? Um abraço para você. Eu não vou entrar nesse mérito se vai ser antes, depois, durante ou depois, porque essa é uma polêmica que tem linhas teológicas que acreditam que vai ser antes, tem linhas que acreditam que vai ser durante a grande tribulação e tem linhas teológicas que acreditam que vai ser depois da grande tribulação. Eu posso falar a linha da Assembleia de Deus Ministério do Belém, o qual eu faço parte, que eu sou ministro do Evangelho. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Por quê? Porque nós acreditamos que o crente já sofre muito nessa terra. Então o Senhor Jesus não vai deixar o seu povo sofrer ainda mais numa grande tribulação. Então eu creio que no levante do anticristo nós já estaremos com Jesus nos ares. Maravilha. Cremos nisso. Cremos. Amém. Temos aqui uma pergunta da nossa Gil Almeida. Pergunta. Gil... Não, Gil é o nome dela. Exatamente. A Gil perguntou: conheceremos as pessoas na eternidade?
Foi um tempo em relação a conhecer. Exatamente. Não se lembra. Exatamente. É isso aí, gente. Vamos fazendo perguntas. Vamos perguntar, vamos sugar aqui o nosso professor. Eu creio que sim, nós já estamos nessa terra aqui e a luta de ser cristão nessa terra é uma luta cerrada. Nós matamos um leão cada dia, nós estamos aqui brigando, nós estamos lutando, nós estamos correndo do pecado, nós estamos colocando nosso joelho no chão, nós estamos pedindo perdão para o Senhor e o Consolador vem nos consolar, o Espírito Santo vem nos levantar. Então nós somos soldados que estamos participando de uma guerra. E todo soldado tem recompensa. E o Senhor Jesus, ele fala que há recompensa no céu. Nosso nome, nós teremos um novo nome, segundo o livro do Apocalipse, que o nosso novo nome estará numa pedrinha branca. Cada um receberá essa pedrinha e cada um terá o nome dele nessa pedrinha. Vai ser o primeiro a saber o novo nome. Nós sabemos também que o nosso Senhor vai nos levar, ele já prometeu que a Nova Jerusalém, que é uma cidade santa com as 12 portas que João viu a noiva, João viu a noiva do Cordeiro junto do trono, nós estaremos junto do trono, o próprio Senhor Jesus nos levará para mostrar a cidade, todas essas revelações estão em Apocalipse. Então, com tudo isso, nós estaremos sim se desfrutando, se alegrando, e eu creio que nós estaremos com uma consciência, não a consciência terrena, com desejos terrenos. Porque o próprio apóstolo falou que o nosso corpo será transformado. Corpo corruptível, seremos incorruptível, seremos como ele é, receberemos vestes brancas, então nós não teremos desejo dessa terra, mas que a gente vai ver um povo lá em cima. Você chegar lá no céu, vai ficar com vontade de ver gente da terra, eu vou querer ver Jesus, né? Conhecer ele face a face. E a Bíblia diz que o céu é um lugar de surpresas, né? Então você vai chegar lá, vai olhar e falar, nossa... Vai nem lembrar. Então, surpresas. Mas a gente vai ter bastante lembranças, eu creio, boas lembranças, porque Deus ele vai olhar para nós aquele dia e vai falar para nós assim, face a face. Valeu a pena de você manter a sua fé, ter guardado a tua coroa até o fim. Valeu a pena. Então tá aí, Gil, a resposta da sua pergunta, tá bom? Nós temos aqui a Leila Rodrigues, ela até está dizendo aqui que ela congregou com o irmão no Vila Jurema, é a irmã Leila. Leila, paz do Senhor. Faz um bom tempo, hein? Verdade, nós ficamos no Jurema lá um pouco mais de um ano. Agora é do setor 27, amada. Adeus, Itaim. Nós ficamos no Itaim, no setor 53. Bom, a pergunta dela é a seguinte, a paz, irmão. Quando Deus fala através da profecia, na boca do profeta, que Deus tem uma grande obra na vida da pessoa, aí vai e a pessoa morre. E aí não foi Deus que falou ou tenho essa dúvida? Pode me explicar em nome de Jesus? Essa é a Leila perguntando. E o nosso querido irmão Rubinho Júnior. Deus abençoe, Rubinho. Faz a sua pergunta aí. Muito bom ter você participando com a gente aqui. Deus abençoe. Bom, a pergunta da Leila é uma grande obra e a pessoa morre. Não tem uma promessa maior do que a da salvação? Glória. Morreu, a promessa maior é a salvação. Promessa realizada. Promessa realizada. Tá respondida a sua pergunta, viu? Amém. Promessa Paulo, realizada. você quer fazer uma pergunta? Porque eu tenho certeza que tem várias. Mas não tem muito a ver com o tema. Mas eu sempre ouvi o seguinte. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Pablo. Momento EPA, todo mundo tá aqui. Eu sempre ouvi assim, pastor Rubens. Gênesis fala lá que Deus criou tal. Então, eu sempre ouvi de muita gente perguntar assim, tudo era perfeito, né? No céu, tudo perfeito, até Deus criando tudo. Então você entende que se tudo é perfeito, não existia um mal. Vamos colocar nesse ponto assim. E aí eu já ouvi pessoas perguntar assim, como que surgiu um sentimento que até então não existia? Dá pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Como as pessoas perguntavam assim, como que Satanás desenvolveu um sentimento que até então não existia, sendo que tudo era perfeito? É verdade. Como que ele conseguiu desenvolver isso, sendo que tudo está direcionado por Deus e na vontade de Deus? Como que isso pode ser possível? Bom, é muito interessante isso, mas a gente tem que separar duas coisas, né? Coisas que aconteceram no céu, na eternidade, e coisas que aconteceram na terra.
Mas o que aconteceu com Lúcifer, que é Satanás, conhecido como diabo, aconteceu com ele uma coisa boa, não foi uma coisa ruim. O que aconteceu com Lúcifer? Ele olhou para Deus e falou assim: eu quero ser igual a Deus. Deus é tão maravilhoso que eu quero ser igual a Ele. Deus é tão maravilhoso que eu quero estar ali, ter o poder dele. Deus é tão poderoso, é tão perfeito que eu quero ser igual a Ele. Só que o sentimento dele de ser igual a Deus, ele veio por um caminho que não foi bom. Então aí Jesus ele falou o seguinte, falou assim: eu vi Satanás ser lançado do céu como raio na terra. Então a rebelião de Satanás foi por causa da rejeição de Deus. Então Deus o rejeitou, ele não se conformou com a rejeição, e esse anjo chamado Lúcifer, Satanás, diabo, aí ele trouxe com ele a terça parte dos anjos, e ele tem bronca de nós porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então ele ficou com tanta bronca de Deus, com tanta raiva de Deus, pela rejeição da ideia dele, da primeira ideia dele, que ele falou assim: eu também não gosto mais de ninguém, eu não gosto de Deus, não gosto da imagem e semelhança dele, e eu vou aprontar até o fim. Mas ele está já condenado. E a presença hoje do mal no nosso meio funciona também como uma peneira. É para ver quem é e quem não é. Depois do arrebatamento da igreja, outra peneira, para ver quem é e quem não é, porque ele vai ser preso e depois ele vai ser liberto. Milano, ótima pergunta. Bom, pastor, tem mais uma pergunta aqui do Felipe Amorim. Felipe, Deus abençoe você. Eita, a pergunta é grande então, hein? É grande, é polêmica. É aluno da FAESP, gente. Eita. É gente boa. A paz do Senhor, minha dúvida é sobre as trombetas e os cavaleiros do Apocalipse. O Senhor pode dar um esclarecimento? Isso é muito complexo. Das trombetas. Nós sabemos que no arrebatamento da igreja tocarão 4 trombetas. Serão 4 anjos, um em cada canto da terra. Então vai se tocar as trombetas. Eu já creio que essas trombetas que vão tocar é a revelação de João, capítulo de número 10. É a voz do bom pastor chamando as ovelhas de dentro do aprisco. Então a voz de Deus, a voz de Jesus, o Espírito Santo, só vai ouvir quem está dentro do aprisco. Então eu creio que a trombeta é o aviso para os crentes: olha, chegou a hora. E o bom pastor, que é o Senhor Jesus, que ele mesmo falou que ele é a porta, essa porta vai se abrir, no caso, para o céu. Sobre os cavaleiros do Apocalipse, é isso que ele pergunta também? Isso, Que cada um saiu? Né? Sobre as trombetas e os cavaleiros do Apocalipse. Então, os cavaleiros do Apocalipse é complexo porque nunca a gente sabe direito o que é e como que vai ser. Porque tem muita simbologia. Então tem um que saiu para vencer, tem outro que saiu como guerreiro, tem outro que saiu na terra espalhando pragas, então tem muita simbologia aí. Eu não quero entrar nisso porque é muito complexo. É até interessante o pastor falar isso, porque o nosso professor Zé Carlos, ele sempre usa um versículo muito interessante quando se fala a respeito do assunto da vinda de Jesus, das coisas que vão vir, que é Deuteronômio 29, versículo 29, que diz: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então tem coisa que a gente vai passar horas do nosso dia, horas e horas, vamos passar meses, anos, e não vamos ter as respostas. Então talvez o pessoal tá falando: mas tá fugindo das perguntas. Não. É porque tem coisas que o Senhor realmente não nos revelou ainda. É verdade. E quando se trata em relação ao livro do Apocalipse, da revelação, foi aquilo que o nosso pastor falou, são muitas simbologias, né? Tem gente que, a gente até estava conversando na aula, na semana passada, exatamente na quinta-feira, na aula de escatologia, que às vezes a pessoa ouve que vai ser ruas de ouro, de cristal, e aí fala: não, vai ser só ouro, vai ser só cristal. Mas na verdade, João, dentro daquilo que ele conhece, ele usa essas coisas maravilhosas para talvez simbolizar aquilo que nós vamos conhecer lá nos céus. Pastor, e diante dessas perguntas, um tema polêmico também é quem vai entrar lá, né? A gente tem várias religiões que pregam várias coisas. E algumas pessoas até falam que você tendo uma boa ação,
você sendo uma pessoa boa, porque a gente vê muitos velórios de pessoas famosas que tiveram grandes ações aqui na Terra, que ajudaram asilos, que ajudaram crianças, enfim, fizeram grandes ações. E a gente ouve muitas pessoas falarem, olha, esse daqui encontrou descanso, porque ele fez isso, ele fez aquilo. E ainda eu acredito que no meio cristão, ou no meio evangélico, existem muitas pessoas que ainda têm essas dúvidas de quem vai entrar lá. Você tendo uma boa ação, você não precisa participar do corpo do sangue ou ir à igreja, você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa. Você entra lá à luz da Bíblia? Essa resposta Jesus até ele deu. Certa vez veio algumas crianças e os discípulos começaram a afastar as crianças. E Jesus ele falou para os discípulos, olha, deixa as crianças virem até mim. Aí ele abraçou as crianças, eu creio que colocou no seu colo e falou assim, olha, a delas é o reino de Deus. Uma outra vez chegou um homem e falou para Jesus o seguinte, falou assim, Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele falou assim, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, guarda aí os mandamentos. Não, mas os mandamentos eu já guardo. Mas para vender tudo e dar aos pobres, isso já não era com ele, ele já virou as costas e foi embora. Então a resposta só tem, para entrar no céu, eu creio, tenho isso no meu coração, que é só correr do pecado e ter um coração misericordioso. Pronto. Amém. Não tem outra coisa. Porque tem pessoas que fazem todo um ritual, falam assim, não, eu não posso fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa para me entrar no céu. Então não é pelas obras que você entra no céu, não é pelas obras que você tem a vida eterna. Não é pelas obras. Então você tem que correr do pecado, ter um coração perdoador, e o perdão, isso é essencial, porque aquele que não perdoa, já está na oração do Pai Nosso, perdoa as dívidas para você ser perdoado lá no céu. Então nós temos a receita sempre vindo de Jesus, receitas maravilhosas de atos que ele fez, ações que ele fez. Certa vez uma mulher veio no ato de adultério, pegaram a mulher, jogaram no pé dele no ato de adultério, e aí estavam ali os fariseus olhando para Jesus, esperando uma atitude de Jesus. E aí Jesus escrevendo na areia, daqui a pouco ele levantou a cabeça, olhou para as pessoas e falou assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então pedindo perdão, eliminando o pecado, vá filho, não peque mais, e assim a gente vai na nossa caminhada. Amém. Para o Que céu. parece uma tarefa muito fácil, falando assim, nossa, então eu Exatamente. preciso correr do pecado, pronto. Mas a gente vê que até nós que É uma estamos luta da igreja diária. é uma luta constante. Constante. Luta constante. E a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade a gente lê o texto que vai subir um e vai ficar outro no campo, e sempre essa divisão. Vai todo mundo que está na igreja. Não, é aqueles que realmente são aquilo que eles leem ou pregam. Né? Nem sempre o cara tá 25 horas na igreja quer dizer que ele vai, né? Exatamente. O pior Exatamente. não é o cara, o irmão, a pessoa que tá procurando, o que eu vou fazer para poder chegar lá. Pior são os caras que já falam, eu já estou lá, né? Tem gente que fala, não, eu já tô no céu porque eu sou santo, porque eu faço na igreja, eu abro a porta do carro pro pastor, eu limpo a igreja, eu vivo lá, só que minha família tá largada em casa, né? É E você vê que é interessante que Os amigos do Espírito Santo, né? É. Tem muitos caras que você vê por aí, ele chama e o Espírito Santo responde, porque ele tá chamando, né? Porque ele tá Jesus. chamando é outro. Não, Você mas vê- essa expressão, eu já tô lá, ela pode ser até usada, mas baseada em Hebreus capítulo 11, que é pela fé. Eu não tô vendo o céu, mas eu creio que eu tô lá. Sabe, eu tô crendo que já está nas minhas mãos a salvação. A fé em ação, mas não pela obra. Sim. Não pela obra, né? Então é aquele negócio, olha o vestido dela, como é que tá. Deus me livre, eu não tenho um vestido daquele. O meu é padrão do céu, né? Então é aquele negócio do camarada que olhou e falou assim, olha, é igual esse aí, eu não quero ser, é igual esse aí. Essa oferta, então é sempre o coração, simples, humilde, aquebrantado, sabe? Aquele que chora mais, aquela que chora mais, que sempre está pedindo misericórdia. A gente olha para uma pessoa dessa e a gente tem uma certeza no coração, olha, esse está agradando a Deus.
Agora Glória o soberbo, olha, chegou o santo aqui na Cristal. Olha aí, Aí, até clareou mais. É mais cristal que a rádio esse. Esse Oi, gente, é olha, o crente. pessoal tá fazendo mais perguntas aqui. Estamos com o nosso amigo Sérgio Santana. Olha, o Sérgio Sérgio tá tá aí. aí. Sérgio! Opa! Grande Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio. Vamos lá. O Sérgio fez a seguinte pergunta. Pastor Rubens, como saber se as atitudes de um indivíduo são, sendo essas más, são atitudes do inimigo ou do próprio indivíduo? Como distinguir? Fora do tema. Tinha que ser o Sérgio. Não, ele vem com essa polêmica aí. Tinha que ser o Isso Sérgio. é coisa de sala de aula, FAESP, Ferraz de Vasconcelos, ele traz aqui pra Você entendeu a pergunta dele? Ele quer saber até que ponto o diabo tá na vida de um camarada desse, né? Quando que faz é um- o homem Ah, ou quando é o próprio inimigo, através daquele homem. ó, tudo aquilo que se você não está agradando a Deus, só tem dois caminhos na vida espiritual. Ou você agrada um senhor e desagrada o outro, né? Não pode ter duas fontes, duas águas da mesma fonte. Então, tudo aquilo que não agrada a Deus e você vai fazendo a maldade, prejudicando pessoas, só tem um que está batendo palma, que é Satanás e seus demônios. Então, se você faz o mal pro próximo, você pode não estar endemoniado, mas quem está batendo palma são demônios, né? Então está desagradando a Deus. Respondida aí, meu amado. Aí, Sérgio. Gente, nós estamos aqui com a Daniele Rodrigues e a Daniele está fazendo a seguinte pergunta. Pastor, a Nova Jerusalém seria a vida como era de Adão e Eva? Aliás, como é que era a vida deles? Vai ser muito boa, né? Vai ser muito boa. Mas vamos lá. Pastor, a Nova Jerusalém seria a vida como era de Adão e Eva, o primeiro projeto de Deus? Não, porque a própria Bíblia já diz que eis que faço nova todas as coisas. E é Nova Jerusalém. É Eita. nova, todas as coisas. Então não tem nada antigo. Já passou Nada o Adão, repetido. já Ô, passou a glória! Eva, já colocou o nome em todos os animais do campo, já viveu a oportunidade dele. Agora a igreja terá uma surpresa maravilhosa na Nova Eita, Jerusalém. eu vou chegar lá. Vamos estar lá. Tá? Aleluia. Obrigado pela pergunta. Muito bem, a Leila continua perguntando aqui. Pastor, o que quer significa? Tá, o que significa a mulher vestida de sol? No Apocalipse capítulo Eita. 12. Eu não sei o que significa mulher vestida de sol. Eu não sei mesmo, né? Eu sei esse versículo. Eu sei que mulher que você está falando, vestida de sol. E tem alguns da igreja romana que fala que é Maria, vestida de sol. Mas eu não tenho ideia. Sinceramente, eu nunca parei para pesquisar quem é essa mulher vestida de sol. Tá, me perdoem. Mas eu igual posso... quando pergunta, onde é que estava Daniel quando Sadraque e Mesaque estavam na fornalha? Vai perguntar pra ele. Pois é. Irmãos, tem algo muito interessante e é porque vocês estão aprofundando em escatologia, que é a doutrina das últimas escatologia, coisas. Exatamente. Né? Leila, você tá indo forte, fia. Você tá pegando pesado. É doutrina das últimas coisas. Então a gente vai ver. E se a gente fica aí mais ou menos aí na segunda vinda de Jesus, viu, irmãos que estão aí nos ouvindo, amigos que estão nos ouvindo, manda a pergunta da segunda vinda de Jesus, que vai ficar mais fácil. Certa vez na escola dominical foi perguntado ao pastor José Huerto, ele estava dando ali uma lição sobre as cartas paulinas, e aí um irmão perguntou para ele, falou assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Teve Adão e Eva, teve 2 filhos ali no começo, aí um matou o outro, foi isso, não foi, pastor? Pastor, sim senhor, foi sim. Aquele que morreu, morreu, mas o novo, o que ficou vivo, ele casou de novo, o pastor arrumou uma mulher e casou. De onde que saiu aquela mulher, pastor? O pastor José Huerto estava dando uma lição sobre cartas paulinas, ele pensou um pouquinho, falou, meu filho, você tem mulher? Tenho, pastor. Então cuida da sua mulher, rapaz. Deixa a mulher dos outros pra lá. Então, irmãos... Ótima resposta. Fica na segunda vinda de Jesus. Fica na segunda. Muito bem, nós temos aqui a Emanuele Carriel. Seja bem-vinda, minha querida Emanuele. Ela está fazendo uma pergunta seguinte. Vamos lá. É verdade que o apóstolo Paulo rebatizou os discípulos de Jesus? Acho que é em Atos que me falaram que tem esta passagem.
Os discípulos, eu não sei. Tem muita polêmica em Atos sobre circuncisão. Né, que os discípulos chegavam em Paulo e falavam assim: olha, Paulo, o que você acha? Tem que circuncidar? Não tem? Tal? Tem como é que é esse negócio de cristianismo? A gente vai seguir o judaísmo? E Paulo sempre mostrou para os discípulos, para aqueles que o ouviam, que o cristianismo não tinha nada a ver com o judaísmo, sobre a circuncisão. Então aceitou Jesus como Salvador, segue a sua vida, corra do pecado, porque ele virá nos buscar. Agora que rebatizou já discípulos que estavam, no caso, já batizados, que já passaram para o batismo, sinceramente, essa informação eu não sei. Eu não tenho. Eu também não. Eu nunca vi essa questão na Bíblia, não. Nunca li sobre. Né? Muito bem. Nós temos aqui o nosso irmão Nelson, que é o... Coração? O coração. Coração. Tá trazendo o apelido coração, dele Pai aqui. do Senhor. Tá assistindo, Coração ele tá dizendo aqui: ô Glória, estamos tendo uma boa aula. Isso é edificante. A aula é de graça. Porque essa aula a gente paga para ter essa aula lá na página. Exatamente. Pessoal, nós vamos ouvir mais um louvor com a nossa querida irmã Miriam. E aí você vai aproveitando e vai elaborando mais perguntas. Pastor, bem em rápidas palavras, o que eles devem perguntar mais ou menos sobre o assunto? Qual é o assunto mais corrente para eles poderem elaborar as perguntas? Não, pode até fazer perguntas, irmãos, a respeito da vinda, eu até sair um pouco fora da vinda de Cristo. Certo. Mas não tão profunda assim como uma mulher vestida de sol, tá Profundas legal. Assim, eu não vou saber responder. Nós vamos ter que ter 5 horas por dia para responder essas perguntas. Vamos ouvir louvor, o povo tá amando te ouvir cantar, Miriam, deixa Deus te usar aí. E vai ser uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. E daqui a pouco nosso querido irmão Rubens Antônio estará trazendo uma palavra do céu para os nossos corações nesta noite. Fique ligado aí, Rádio Cristal Gospel, abençoando a sua vida. Aproveitando o ensejo, eu quero convidar a Cris para louvar comigo. Isso, amor. Vai querer reger, não. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, Glória a Jesus. as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Olha aí, Jesus. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor.
acabou de ouvir a nossa querida Miriam Costa. Adorando o nome do Senhor. Que voz, que adoração. E o mais lindo de ver você adorar é que você canta para mostrar pro céu que a adoração é para Ele. Que Deus possa te guardar, minha amiga. Eu louvo assim, muita gente não entende. Aleluia. Eu passei por um vale, eu fiquei 2 anos sem voz. Mas não saía nada, nem pra conversar. Meu Deus. Não saía. E naquele momento Deus falava comigo, louva com a alma, minha filha, porque o louvor que eu recebo vem da alma. Olha aí. E desde daí então, eu nunca mais parei de louvar com a alma. E deixa que falem, porque você sabe por que canta assim, né? Muito bem, nós estamos aqui com o nosso irmão João da Silva Santos. Ele está falando parabéns, pastor Rubens, abraço. Tem muito mais gente entrando aqui, glória a Jesus. O nosso irmão Edilson Nene, ele está dizendo, pastor Rubens, paz do Senhor e para os demais também. Qual é o nome da filha de Jesus? Ai, meu Deus. Filha de Jesus? Filha de Jesus. Oxe. Cristina Arantes. Essa pergunta é boa, viu? Oh, glória! Miriam Miriam. Costa. É verdade. Tem. Jesus tem muitas filhas e filhos, verdade. né? E ele até respondeu, veio essa pergunta para ele sobre os irmãos dele. Ele estava dentro de uma casa e ele falou assim, olha, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui dentro dessa casa. Então se aproximou de Jesus, é filho. E muitos ele chama de amigo também. Esse é meu amigo. Glória a Jesus. Bom, nós vamos retornar aqui as perguntas e eu quero pedir para que os ouvintes continuem fazendo as suas perguntas. Nós estamos aqui no Momento EPA com Cristina Arantes e com convidados especiais falando sobre a segunda vinda de Jesus. Pastor Rubens, Rubinho, faz mais uma pergunta para a gente abrir aí de novo mais um cenário. Eita. E vocês, irmãos, que estão nos assistindo, não fica só olhando, hein? Pergunta, qual é a dúvida de vocês em relação ao arrebatamento, a segunda vinda de Jesus? O que você quer esclarecer? Ou talvez não seja a sua dúvida, mas alguém que esteja assistindo aí com você tenha alguma dúvida e você faz essa pergunta, nós vamos esclarecer aqui com o nosso pastor Rubens, tá bom? Bom, uma pergunta pro pastor Rubens o pessoal fala a respeito da vinda de Jesus que o povo vai desaparecer, Sim. certo? E até o hino que fala que cadê os pilotos de aviões e muitos acidentes, crianças. cadê as crianças? Então eu gostaria, pastor, que o senhor falasse a respeito disso, sobre nós desaparecermos, porque só nós ouviremos o chamado de Jesus, que somos a verdade. igreja dele. E esse povo que fica aqui, mesmo aqueles que são conhecedores da palavra, vamos trazer aqui uma pergunta mais formada, aqueles que são conhecedores da palavra, mas aqueles que ficaram, terão consciência, claro, que ficaram. Mas e aqueles que não ficaram? Bom, Os que ficaram, no caso. tá, sobre o desaparecimento do povo, o apóstolo São Paulo, ele escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 18, o seguinte: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então o que dá por entender aqui é que na sequência de Apocalipse, quando fala que os mortos, o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, nós temos uma ideia que no ressoar da trombeta, aquele que tiver enterrado no cemitério, morreu em Cristo Jesus, está enterrado ali no cemitério, ele vai ressuscitar. Vai sair terra para tudo que é lado, e eu creio que esse vai pular em cima da terra e falar assim: eita, ressuscitei, porque ali tocou a trombeta, o fogo vai dar aos seus mortos. Mas nós não precederemos o que dorme, porque esses que já morreram vão, no toque da trombeta, a gente vai colado com eles logo em seguida. Então, eu creio nisso. cortar, pastor, quem morre então tem a vantagem Tem de a subir vantagem. primeiro, né? Então, aquele ditado que fala que os últimos
serão os primeiros. Então quem morreu, achou que ia ser o último da fila, na verdade é o primeiro. E É o por primeiro. isso que a Bíblia fala que Deus ele tem prazer na morte dos santos. Exatamente. Né? Gente! Mas eu quero ser arrebatada. Pastor, outra pergunta. Não, ainda não respondi. Tem mais. Então, Porque você perguntou e aqueles que ficam. Exatamente. E aqueles que ficam. Verdade. Porque quando o povo sumir dessa terra, a vida ainda continua. Nós temos aqui uma ideia das 70 semanas de Daniel, que está na profecia de Daniel, ele fala de 70 semanas. Uma dessas semanas ainda está para se cumprir, que é o levante do anticristo. Então nós teremos aqui, depois do arrebatamento da igreja, são 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, quem ficar aqui vai passar por uma falsa paz. Por que uma falsa paz? Cristina Arantes, os bens dela, ela vai ser arrebatada, os bens dela ficam. É muita coisa aí. O dinheiro cadê a mãe já saiu daqui? Tem noção que A eu tô carregando fortuna. aqui hoje? Fala onde tá o cartão pro pessoal aí, ó, vários. na casa. A fortuna cartões, fica. Cartão bom, bilhete Os único. carros dos crentes ficam. Né? Vai ter mais vaga nas escolas, vai ter dinheiro para tudo que é lado, Pois eu sobrando falava isso aí. daí, tinha gente que não acreditava. E eu sempre falei, você acha que essa riqueza aqui dos que ficarem vai ser de quem? As casas que vão ser doadas, né? Casas Aceita vão o sinal ficar. da besta. É mais ou menos isso? Isso, Aceita vai. o sinal e ganha uma casa. Vai ser de quem? Vai ser a tua, a minha, porque eu não vou estar aqui. Ô, Glória! Vai ter. Vai ser o Então, Minha esse- Casa Perca a Sua Vida, não Minha Casa Minha Vida. Perca a sua vida. Mas isso vai ser por um tempo. Aí depois o bicho vai pegar, como diz por aí, né? Qual era que a pergunta que você ia fazer? Deixa eu ver se eu lembro Em aqui. nome de Jesus. Vamos lá. Em relação à vinda de Jesus, a segunda vinda gloriosa de Cristo, nós sabemos que aqueles que morrem, pelo relato de Jesus ali na cruz, do ladrão, é aqueles que aguardam no paraíso, certo? Então, quando virá o nosso Senhor Jesus, esses que estão ali no paraíso vêm com Jesus, então automaticamente eles já vão saber sobre isso, né? Sobre esse fato da vinda de Jesus aqui na Terra. Então a pergunta é se eles que estão no paraíso, eles já têm esse contato com Jesus, ou eles conseguem ter essa conversa com Jesus assim, ali no paraíso. Rapaz, seria até um versículo sobre das coisas reveladas. Então, não entendi né? também. E começa a fazer Entrou numa- pergunta. Eu não tô Rapaz, que entendendo. mistério é esse? Eu não sei não, se eles trocam uma ideia e tal, se Jesus conversam. Mas em tá vez de chegando, Jesus- tá muito perto. Não, eu não tenho a mínima ideia sobre Mas sobre você isso. diz quem já está no paraíso descansando. Isso, exatamente. Não, mas eu acredito que não. Eu acredito que eles estão descansando, eles estão dormindo. Porque se a Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar, então eles estão em estado não de morte, mas de descanso. Certo. Então eu acredito que provavelmente não tem contato nenhum com Deus. E assim como também os que estão no Hades, que o pastor falou? Isso. Os que estão no Hades, porque tem o Hades, né? Pra gente pensar um pouquinho, vamos lá, em Lucas, naquela passagem que temos em Lucas, se eu não me engano, Lucas, eu acho que eu vou errar o versículo, capítulo de número 5, sobre o rico que morre e o mendigo que morre. Certo. Então ali, a maioria das Bíblias, eu não lembro se é capítulo 5, por favor, depois vocês me corrijam aí, que fala sobre, Lucas 5? que tem a ovelha perdida, fala sobre... Então ali... Capítulo 16, pastor. Capítulo 16. Isso, a partir do versículo 19. Capítulo 16, 19. Ali a gente tem uma ideia, ele vem até em muitas Bíblias como parábola, mas tem uma linha teológica que fala que nos mais próximos do original, dos originais, não é parábola. Então, o que acontece ali? O rico morre e o mendigo morre. Esse mendigo, ele pedia, ali ficava na porta do rico pedindo esmola. Só que aí a diferença depois da morte é que o rico ele está no lugar de tormento e o mendigo está sentado numa mesa com Abraão. E aí o rico está lá queimando no fogo e ele olha e fala ainda para Abraão: Abraão, traga aqui um pouquinho dessa água, tal. Abraão, mande lá um anjo, eu tenho 5 irmãos lá na terra, mande que um anjo vai lá pregar para os meus irmãos e tal, para eles não virem para o lugar que eu estou aqui. Então a gente tem uma ideia, mais ou menos, que aqueles que morrem em Cristo Jesus, de alguma forma estarão em um bom lugar. Mas quem não morre em Cristo Jesus, estará aguardando, eu creio, em um péssimo lugar, o julgamento do trono branco, que é o julgamento final.
E uma coisa que eu guardei, Rubinho, acredito que você também, de tudo isso que a gente tem aprendido nesse nosso semestre, é que a maior derrota na vida daqueles que não forem, que não subirem no arrebatamento ou não forem ressuscitarem na vida de Jesus, é a ausência da presença de Deus. É a ausência. Esse vai ser a maior lástima na vida do ser humano, é você viver sem ausência da presença de Deus. Porque ainda que existem pessoas nesse tempo que não querem Jesus, mas a gente ainda tem a presença dele no mundo, que é a presença dele que traz livramento, que traz o alimento, essa presença com a graça de Deus que ainda tem sustentado até quem rejeita ele, né? Exatamente. Mas um dia essa presença vai ser tirada. É até interessante, Cris, você falando sobre isso, eu lembrei de uma aula que nós estamos estudando nesse trimestre na escola dominical sobre os milagres de Jesus. Sim. E é interessante o milagre que João registra no capítulo 5 da cura do paralítico do tanque de Betesda. É interessante que quando Jesus ordenou que ele se levantasse e andasse, até ali Jesus não tem nenhuma conversa com ele, de fato, para esclarecer alguma coisa. Mas lá na frente, nos versículos à frente, nós vamos ver que Jesus encontra ele no templo. E Jesus vai dizer para ele assim, ó, toma cuidado, para que não te aconteça coisa pior. E aí às vezes a gente fica pensando, olhando aqui para a terra, o que é pior do que ficar 38 anos em cima de uma cama, paralítico, sem se movimentar? É a condenação. Meu Deus. É o lago de fogo, de enxofre, que nós conhecemos muito bem. Então, tem coisa pior. Às vezes as pessoas ficam falando aqui na terra, tá ruim a política, a fome em alguns lugares, que são coisas terríveis, de fato, nós entendemos. Mas pior do que isso, mais pior, que não existe, na verdade, mas pior a situação é daquele que é condenado. E nesta noite, você que está aí nos assistindo, gente, está muito gostosa. Eu imaginei que seria bom, mas não que seria tão bom como está sendo. Temos mais perguntas aqui. Mas assim, guarda tudo que Deus está falando aqui, porque Deus está falando aqui. É um debate, é um estudo, sim, mas Deus está falando através do estudo. Deus tem salvação para você. Você que está assistindo, está nos ouvindo, está afastado do evangelho, ou até você que está na caminhada, mas está igual a igreja de Laodiceia, não é quente nem frio. Você precisa se esquentar, voltar ao primeiro amor, porque Deus tem salvação para sua casa, Deus tem salvação para sua vida, e Ele não quer perder a sua alma. Então desperta, porque a segunda vinda de Jesus está aí. Está aí. Né, pastor? Em breve ele voltará. Pastor, tem mais perguntas aqui dos irmãos. O nosso irmão João da Silva Santos, ele está perguntando o seguinte. Eu gostaria de saber para onde vão as almas das pessoas que morrem matadas, né, ou assassinadas, que foram tiradas a vida. Depende de quem morreu, né? Porque quando a gente sabe que a pessoa que morre, aqueles que estão em Cristo, o próprio Jesus falou, aquele que perde a vida em amor a ele, ganhá-la-á. Morreu em Cristo, é céu sem curva. Morreu sem Cristo, morreu com Cristo, céu sem curva. Morreu sem Cristo, inferno sem curva. Porque, Então, pastor, em relação a essa pergunta, tem muita gente que se baseia em Sansão, né? Que aí Deus deu força a ele, e aí acabou com tudo, e aí acabou falecendo. E lá na frente, em Hebreus, a gente vai ver o nome dele nos heróis, né? Nos heróis da fé. Exatamente. Então o pessoal acha que aconteceu naquele caso específico, que todos os casos, alguns casos de pessoas que acabam se suicidando, que acontece isso, né? Tá, mas eu não entendi bem. A pergunta dele é suicídio, não? Não, suicídio ou é daquelas que... Não é suicídio. Não é suicídio. Não é suicídio. Não é suicídio. Vamos perguntar de novo aqui. É que tá um pouco Não, confusa a pergunta. Ele está perguntando para onde vão as almas das pessoas que morrem matadas. Matadas. Que lhe tiraram a vida. É que a colocação... Alguém tirou a vida. Então assassinadas. Ah, sim, é porque pessoas talvez... que foram assassinadas. Que ele talvez está colocando o seguinte, a pessoa que morreu, que foi assassinada, ela não tem culpa de ter... Isso, morre inocente. Se batido das cacholetas, estaria salvo. Então tem que fazer, cada um fazer a sua parte. É individual. Quando menos espera, pode acontecer alguma coisa. Vamos correr, porque daqui a pouco a gente tem a palavra. Daqui a pouco nós vamos encerrar as perguntas, então aproveitem para fazer as últimas perguntas. A Emanuele Carriel, ela fez uma pergunta muito grande aqui, vou tentar traduzir. Atos 19:17, Paulo e Efésio. Meu Deus, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo percorreu a província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou vários discípulos. Receberam o Espírito Santo quando creram.
perguntou-lhes: não nem entendemos o que seja o Espírito Santo, mas em que doutrina é que creram quando foram batizados? Perguntou-lhes: naquilo que João Batista ensinou. Paulo explicou-lhes então que o batismo de João servia para manifestar o desejo de nos desviarmos do pecado e nos voltarmos para Deus, mas para que os que recebiam esse batismo tinham de dar um passo em frente e crer em Jesus, aquele que João dissera que viria mais tarde. Logo que souberam disso, foram batizados no nome de Jesus. Ela está fazendo essa pergunta, aí quando Paulo lhes colocou as mãos sobre a cabeça, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em outras línguas, profetizar. Eram cerca de 12 homens. Ela pergunta: isso que Paulo fez seria o rebatismo? Provavelmente é uma congregação. Não, então, quando veio essa pergunta de rebatismo, eu estava até pensando que era batismo nas águas, não batismo com o Espírito Santo. Então, grande a pergunta. Porque a pergunta dela é a mesma pessoa que fez a pergunta lá atrás. Não, então, eu pensei que era batismo das águas, por isso que eu pensei rebatismo é batismo das águas. Mas o batismo com o Espírito Santo não é rebatismo. Porque batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, eu até gosto da expressão batismo no Espírito Santo, é a pessoa ser mergulhada no Espírito Santo. Então o Espírito Santo... Não, mas é essa a pergunta dela. Ela está dizendo que eles perguntaram para... Paulo perguntou qual batismo foi, aí eles falaram, foi pelo de João. Aí eles falaram, não. Paulo falou, não, o batismo de João servia para manifestar o desejo de nos desviarmos do pecado. Agora vocês precisam ser batizados, entendeu? Ela quer saber se realmente o que aconteceu ali foi um rebatismo nas águas. Provavelmente esse batismo do apóstolo Paulo é o batismo no Espírito Santo. Que foi logo. E o primeiro é o batismo nas águas. Tá. Vamos seguir aqui. Por que Jesus dizia em João, essa aqui é a pergunta da Leninha Costa. Deus abençoe, Leninha, pela audiência. Por que Jesus diz em João que ele ressuscitará as pessoas no último dia? E em Tessalonicenses diz que não vamos preceder os que dormem, como o arrebatamento pode ser 7 anos antes do fim. Não entendi, você entendeu? Bom, quando se fala de último dia na Bíblia, fala no dia do Senhor, arrebatamento da igreja. Como que um dia para Deus é igual a 1000 anos e 1000 anos igual a um dia? A gente entende que isso entra além, isso passa além do nosso entendimento. Mas o último dia é no final de todas as coisas aí, quando tocou a trombeta, é o último dia para os cristãos aqui nessa terra, não para a humanidade. Na verdade, esse texto aí que ela usou de Tessalonicenses... Tessalonicenses, primeiro os Tessalonicenses. Qual capítulo que é? É o 7, pode ser, não falou o capítulo. Não falou o capítulo. O João falou que ele ressuscitará as pessoas. Certo. Ele diz que vamos preceder. Não vamos preceder, é o que o texto que eu li. Isso. Na verdade, aí, Paulo está respondendo uma questão que surge dos irmãos daquela época. Porque eles ficam preocupados, falando sobre a vinda de Jesus. Paulo pregou. E na verdade é interessante que Paulo ele só ficou 3 semanas em Tessalônica. Então ele pregou sobre a volta gloriosa de Cristo, mas aí começou a surgir muitas perguntas na cabeça daqueles irmãos. Falando, mas espera aí, tá bom, nós estamos vivos. Então, para aquelas pessoas, eles acreditavam que ia ser imediato. Mas e aqueles que morreram? E aí Paulo está explicando, dando uma resposta a esses irmãos. Olha, espera aí, esses aí vão ter também o que vocês vão ter. Mas a vantagem deles é que eles ainda vão primeiro que você. E assim, para esclarecer uma dúvida geral, se ela realmente houver, pastor, essa ressurreição dos que vão primeiro não é só para nossa geração de agora, é desde lá de Adão. É isso? Não. Desde Adão não. Porque são dois processos. Certo. Então, quando Jesus ele institui sua igreja, e ele mesmo fala que a igreja dele, as portas do inferno não vão prevalecer, ali ele já está falando da igreja, da noiva, da época agora do evangelho. Isso é pós-ressurreição? Aí... Então, por exemplo, os mortos da época lá, Adão, Davi, Samuel, eles não estão inclusos nesse... Não, desses lá de trás, é até interessante que Jesus, ele desce, depois que ele ressuscita, ele desce até o inferno,
toma a chave do diabo, como que muitos pregadores ainda fazem muita ilustração sobre isso, e ali ele tira de prisão, que tem espíritos em prisão, ele tira aqueles espíritos de lá. Então, eu acredito que esses que morreram lá atrás pela fé, não pelo sangue de Jesus, mas pela fé, esses estão no lugar de descanso, esperando o arrebatamento da igreja. Eles não serão, eles não ressuscitarão. Eles já estão junto com a igreja, quando a igreja for arrebatada. Tantos para trás que morreram na fé, como também do ano 100, ano 200, ano 300. Então, como que Deus é muito organizado, ninguém vai na frente, ninguém está lá na frente, ninguém está sentado diante do Pai, ninguém está sentado à destra sem ser Jesus. Todos que morreram pela fé na época passada, pela fé na época da graça, que é a que a gente vive, no arrebatamento, estaremos todos juntos sentados naquele grande dia na mesa. Amém. Importante nós sabermos disso, né? Muito bom. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta, nós vamos encerrar. Tem bastante gente perguntando, o pessoal falando, olha que palavra linda, o pessoal está recebendo, pastor. Que bom. Louva a Deus pela sua vida, pela presença do senhor aqui. A Miriam tem uma muito pergunta, bom. Tem uma viu? pergunta aqui, pode fazer. mesmo, né, Tem Nô? a pergunta. Faz aqui no microfone para as pessoas te ouvirem e depois a gente já retorna aí, pastor. Na verdade, essa pergunta já foi feita para minha pessoa, né? E eu fiquei um pouco de dúvida também. Então, eu não respondi sem também saber. Me perguntaram se as pessoas que morreram, no dia que a gente for arrebatado, se nós podemos ver e reconhecer aquelas pessoas a qual estão sendo ressuscitadas. Por exemplo, eu tenho um irmão que morreu. No dia do arrebatamento, caso ele esteja salvo, eu vou ver ele, eu vou conseguir ver, reconhecê-lo. Eu vou ver ele sendo ressuscitado. Ele é salvo. A Bíblia não deixa muitos esclarecimentos a esse respeito. Mas eu vou falar por mim. Diz eu, não o Senhor. Eu creio que nós vamos reconhecer pessoas, sim. Vamos abraçar pessoas, vamos olhar no olho de pessoas e tanto pessoas vão falar para nós, mas nós vamos falar para elas também. Que bom que você está aqui. Você conseguiu, você lutou. É por isso que nós vivemos uma luta hoje. Ser cristão hoje é uma luta. E nós vamos ter o descanso dessa luta lá no céu. Por isso que muita gente fala, e eu acredito, que crente não tem descanso na terra. Vai ser no céu. Eu acredito que nós vamos conhecer sim. Pastor, nós temos aqui o Hamilton, ele está participando, ele é aqui da rádio, né? É o dono da rádio aqui, o diretor. Ele mandou aqui, ó, paz do Senhor, pastor e Cristina Arantes. A mulher, ele está participando aqui, trazendo a resposta lá da mulher lá do sol, vestida de sol. A mulher simboliza a nação de Israel. Ela grávida quer dizer ela dando a luz ao Messias, que veio de Israel. Vejam o que diz a Bíblia. A mulher vestida de sol que tem sobre a cabeça 12 estrelas, que significa as 12 tribos de Israel. Obrigado. Obrigado aí pelo esclarecimento. Viu? Então a irmã que perguntou, é só ficar atenta aí nessa resposta. Muito obrigada, Hamilton, pela sua participação. Valeu, a nossa professora Cíntia está ligada. Professora Cíntia, um abraço, viu? Professora. Deus abençoe. Lembre Abraço, da Cíntia. gente na hora da Senhor, correção das Cíntia. provas. Exatamente, dos trabalhos. amanhã seja boazinha com a gente, que a gente vai tomar café na hora do intervalo. Isso. Olha aqui, ó, nós temos aqui o Sérgio de novo, fazendo uma pergunta. O que o Sérgio falou Pastor, aí? quantos julgamentos haverá? Julgamento para a igreja, tem o Tribunal de Cristo, Certo. que é um julgamento para a igreja, porém aquele que chegar no Tribunal de Cristo, esse estará salvo, que vai ser o julgamento do galardão. Então tem crente que é pacato, não ganha ninguém para Jesus, mas é crente, corre do pecado, está ali na dele. A obra dele pode ser de palha, pode ser de feno, pode ser de madeira, vai passar pelo fogo, queima, mas está salvo. Tem aquele evangelista, ganha almas, é um bambambam do evangelho aqui na terra. Então esse é a obra dele de ouro, pedra preciosa, passa pelo fogo, não queima, receberá galardão, todos estarão salvos. Depois desse julgamento, tem o julgamento do trono branco, que é aqueles que morreram sem Cristo, morreram sem Jesus. Lá abrirão os livros e cada um será julgado segundo as suas
obras. Porém, eu creio que no trono branco não é o julgamento da igreja, mas é aqueles que vão estar diante de Deus, e Deus vai falar para ele o seguinte, falou assim, olha rapaz, você ouviu o evangelho, não guardou as minhas palavras, roubou, matou, se prostituiu, se enfiou na lama do pecado, porém você agora está diante de mim, abre um alçapão debaixo da perna desse, ele desce, e aí que entra aí no inferno, que aí é fogo que nunca acaba, é enxofre, muito bem. E é mais ou menos por aí que eu creio. E Tá. outros julgamentos eu tenho que pesquisar mais para Tá me bom. falar. Pastor, pergunta rápida agora e resposta rápida são as últimas Senão perguntas. o Rubinho e não prega, vou- né? Exatamente. O Rubinho tá A ansioso. ressurreição, Não, pode continuar, rapidinho, pode continuar, ó. tá bom. A ressurreição será no último dia? A ressurreição dos mortos ou a ressurreição do... A ressurreição, não sei o que a ressurreição quer. Essa é dos mortos. Não, então, arrebatamento, já a leitura deixa muito claro que tem aquela ressurreição, que é a ressurreição do arrebatamento, não precederemos daqueles que dormem. Essa é a pergunta da Leninha. O Júnior ou a Rod, eu não sei qual dos dois, mas um abraço para esse casal Seu lindo. Júnior é uma benção. Pastor, no céu iremos reconhecer nossos entes queridos, amigos e irmãos. Foi falado no começo do programa, isso quer dizer que o Foi. Júnior só entrou agora? Ei, Júnior, aí não dá, né? E a Miriam falou agora também essa pergunta. Então já foi respondida, precisa assistir de novo. Que eu creio que vamos reconhecer. Eu vou reconhecer meu pai e vou dar um beijo na testa dele. Inclusive tem uma resposta muito interessante do pastor Adriano Aguiar, que perguntaram para ele que quando ele chegar no céu, ele vai abraçar Jesus. Falaram, pastor Adriano, o senhor vai lá abraçar Jesus quando chegar no céu? Ele falou assim, rapaz, eu vou até abraçar Jesus, mas eu quero abraçar primeiro aquele que me ganhou para ele. Eita! Aquele que entregou. Daniele Rodrigues, Moisés e Elias estavam no céu e vieram fazer a obra da segunda vinda? Aí eu já perguntei isso aí na teologia. Ele tá falando das duas testemunhas, né? Vai vir? Que a gente não sabe. Vai vir duas testemunhas Mas aqui não na sei. Terra, mas não sabemos que é isso. Irmã Miriam, minha irmã sonhou uma vez que a igreja estava sendo arrebatada. Ela via os familiares, mas nenhum se reconheciam. Amém. Gente, glória a Deus, foi muito bom. Ai, tô tão feliz, gente. Tô muito feliz. Você vai fazer mais... Ai, meu pai. Você vai Eu tenho uma pegar pergunta hoje. que o pessoal sempre fazia na igreja. Se você chegar lá no céu, se não, você chegou lá no céu, depois de Jesus, claro, quem você quer conhecer primeiro? Jesus. Depois de dele? Jesus. Depois conhecer? É. Eu quero conhecer Esther. Esther, Eu sou fã dela. Quem eu quero conhecer após ele? Vamos Boa lá. pergunta, eu nunca pensei nisso, mas eu já acredito. pensei já, sabe quem? Paulo, Eva. Eva. Fala assim. E aí? Qualquer típico. Olha só. Precisava disso? Tanta árvore pra você mexer lá. Por que você não escutou? Tipo, no mínimo você tinha que chamar a Dan e falar assim, ó, tem uma cobra Ó, falando não, comigo, é meio na estranho. na verdade, você tá errado. Você deveria perguntar de Adão. Porque Mas ele quem chamou é o Adão? cabeça. Mas quem chamou Adão? Foi lá, eu falo assim, Para com essa você tinha que achar no mínimo estranho, né? Vai No achar mínimo que estranho. as feministas aí vão ouvir isso, vai dar Exatamente, não mexe, problema. Gente, Época de olha, eleição. pessoal, eu quero pedir, pastor, o senhor volta um dia novamente? Sim, Porque mas tem tá muita fazendo mais pergunta, o pessoal tá fazendo mais perguntas, mas não dá mais tempo, eu quero ouvir o Rubinho agora. Vamos orar e pedir para que o Senhor use ele mais uma vez. Eu tô muito feliz, Deus abençoe a todos que participaram. Nós vamos finalizar agora com a palavra de Deus e logo em seguida estaremos orando pelos pedidos de oração. Nossa querida Raquel já fez toda a anotação e nós estaremos orando por todos vocês que creram e que acreditam no poder da oração. E logo em seguida, no final, nossa irmã Mira termina cantando Quem ficou, ficou. Nosso irmão Rubens, Senhor, queremos pedir mais uma vez, usa o teu servo, estamos aqui dispostos a continuar ouvindo o Senhor falar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, ouvimos tantas coisas boas aqui que acrescentaram e edificaram muito a nossa vida, mas eu creio que Deus ainda tem uma palavra ao seu coração e eu gostaria que você que está em casa, na condução ou em outro lugar, que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, pois eu tenho certeza que essa palavra é de acordo daquilo que nós aprendemos nessa noite. Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Um texto muito conhecido, mas que Deus nos deu uma iluminação linda para a meditação dessa noite. Diz assim o primeiro versículo, 35 do capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos.
E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Bom, esse texto do capítulo 4 do Evangelho de Jesus que Marcos escreve é muito interessante, porque aqui Jesus vai ensinar os seus discípulos e uma grande multidão que o acompanhava. Jesus vai falar com os discípulos e com a multidão através de parábolas. E as parábolas que Jesus aqui ensina é a parábola do semeador, é a parábola da candeia, a parábola da semente. Depois Jesus vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. E por último vai acontecer esse fato que nós lemos e conhecemos muito bem. É interessante que alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, vai dizer que Jesus ele ensinava em cima de um barco, de costas para a água, e fazia isso facilitando que a sua voz fosse ouvida pela multidão, porque nós sabemos muito bem que uma multidão acompanhava Jesus. Então o vento das ondas que estava por detrás de Jesus fazia com que a multidão que estava ouvindo os seus ensinamentos conseguisse entender e ouvir a voz de Jesus. Até porque na época de Jesus não tinha um som como esse que nós temos aqui, não tinha essa forma que nós estamos utilizando a rádio aqui para falar com a multidão. Então Jesus utilizava-se desta estratégia. E é interessante que Jesus sempre se preocupa em que a mensagem dele seja ouvida pela multidão. E hoje não é diferente. Por isso que tem muita gente que não consegue entender. Fecha um bar e abre uma igreja. É exatamente isso. É porque Jesus está querendo que a sua palavra seja transmitida às outras pessoas. Amém. Tem gente que não entende, porque há muitos canais de rádio, muitas emissoras, porque há muitos programas na televisão, porque há muitas pessoas na internet que falam a respeito de Jesus, mas é exatamente Jesus permitindo que a multidão possa ter acesso à sua palavra. Possa muitas pessoas quererem calar a voz daqueles que trazem a boa palavra, mas não vão calar, sabe por quê? Porque é vontade do nosso Senhor Jesus Cristo lá no céu. Então Jesus está ensinando a multidão. E de repente no versículo de número 35 vai dizer que chegou a tarde. E aí Jesus percebe que chegou a tarde. E a tarde que está falando aqui não é a tarde do horário da manhã, e tem o horário da tarde e tem o horário da noite. Mas aqui está falando a respeito de que Jesus ficou muito tempo naquela região e ele precisava se retirar daquela região. Então, para nós entendermos melhor, nós vamos sair daqui a pouco, a partir da meia-noite. Então esse horário é um horário tarde para nós ficarmos vagando aí, indo para as nossas casas na rua. Então Jesus está participando dessa tarde, da tarde de entender que não podia mais ficar ali. Então nós estamos também vivendo uma tarde, Cris. Nós estamos vivendo uma tarde no mundo hoje, no Brasil hoje, porque pessoas não entendem por que da violência. Pessoas não entendem por que da falta de amor de pai para com o filho. Pessoas não entendem o porquê de coisas estão acontecendo tão terríveis. Mas sabe o que é isso? É porque está chegando a tarde. Aleluia. E Jesus vai muito em breve vir buscar a sua igreja. E aqueles que entendem que é tarde são aqueles que estão preparados para a vinda de Jesus. Então, nós como a igreja do Senhor precisamos entender que é tarde. Por isso o evangelho precisa ser pregado. É por isso que nós precisamos ser mais santos. É por isso que nós precisamos guardar mais a palavra de Deus no nosso coração. Sabe por quê? Porque a tarde vai chegar, a trombeta vai tocar. E aqueles que creem em Jesus, aqueles que foram fiéis a Jesus, vão entender que é o momento de estar com Ele. Então, de todo esse estudo que nós tivemos aqui, olha que interessante. E chegando à tarde, Jesus vai dizer para os seus discípulos: passemos para o outro lado, ou para outra margem, como algumas traduções. É interessante que eu fico imaginando, Cris, e irmãos que estão aqui, e os ouvintes que estão ouvindo, que Jesus falou assim: ó, vamos atravessar para o outro lado. Eles ouviram Jesus durante todo o dia. Talvez estavam cansados, talvez estavam afadigados, talvez estavam até com fome. Mas Jesus está dizendo: é tempo de nós agora atravessarmos para o outro lado. O que isso quer dizer? É que Jesus está te convidando a sair da frieza. É que Jesus está te convidando a sair do comodismo. É que Jesus está te
convidando nessa noite a você não ficar estagnado, mas você atravessar do outro lado. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite para alguém que já diz: eu leio a Bíblia todos os dias, mas eu leio só um capítulo. Jesus está dizendo: está na hora de você atravessar para o outro lado, e está na hora de você ler 2 capítulos da palavra de Deus. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite para alguém que diz: eu já jejum, mas você jejua só um dia na semana. Jesus está te convidando a jejuar pelo menos 3. Isso significa que o próprio Jesus está te convidando a atravessar para o outro lado. Eu estou talvez falando para pessoas que são pessoas de oração, que sobem monte ou que fazem outras coisas, mas Jesus está te convidando a orar um pouquinho mais, porque muito em breve Ele vai vir buscar a sua igreja. E tem gente que está confundindo, tem gente que está se esfriando, tem gente que está se cansando na caminhada. E talvez eu estou pregando para alguém que está pensando em desistir da igreja, entregar os trabalhos, parar de ser crente, mas Jesus está dizendo: não, continua atravessando para o outro lado, porque do outro lado eu tenho providência para a sua casa, eu tenho providência para a sua vida, eu tenho providência para você. Atravessar do outro lado. Mas é muito ainda interessante que Jesus vai... O texto que Marcos aqui escreve no Evangelho de Jesus vai nos dar uma outra coisa, uma outra informação. Porque eles estão atravessando para o outro lado. Eles entenderam que era tarde, atravessaram para o outro lado. E no versículo de número 36 vai dizer: e eles deixando a multidão. Além de já entenderam que chegou a tarde, já atravessaram para o outro lado, mas Jesus está dizendo para eles assim: é tempo de você deixar a multidão de lado. Por que deixar a multidão de lado? Eu fiquei perguntando: Jesus, por que a multidão? Primeiro, a multidão não ia caber no barco. E se desse a multidão no barco, o barco ia afundar. Tem coisas para nós que esperamos a vinda de Jesus, precisamos deixar a multidão. É verdade. E tem vários exemplos de pessoas que deixaram a multidão. Porque quando Deus vai chamar Abraão, vai dizer assim: ó, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, dessa casa, dessa multidão de gente, e vai para a terra aonde eu te mostrarei. Aleluia. Olha Gideão, a irmã Miriam louvou aqui, dizendo que começou um exército de 32 mil, Cris. Era muita gente. Muita gente, uma multidão. Aí Deus vai dizer assim: ó, tem muita gente aí, Gideão. Faz o seguinte, mande que os covardes e os medrosos volte tudo para casa. Então de 32 ficou só 22, é isso? De 22, Deus ainda disse: tem muita gente aí, Gideão. Aí Deus passa a peneira, e de 32 só fica 300. Deus estava querendo provar para Gideão: é tempo, Gideão, de você deixar a multidão e deixar eu começar a trabalhar. Oh, aleluia. É muito forte. Tem gente que não entende o porquê o gigante Golias se levantou, sendo que dos dois lados tinham exércitos preparados. Uma multidão de gente com espada, escudo, lança, os flecheiros, todo mundo preparado. Mas Deus entendeu, permitindo, que era necessário levantar só um de um lado. Aleluia. E aí do outro lado, que era o lado do povo de Deus, o povo de Israel, vai se levantar, Cris, alguém que nem na multidão está. Alguém que só foi levar pão, alguém que só foi levar grãos tostados, alguém que só foi levar queijo. Deus usou alguém que não estava na multidão. Talvez você está no anonimato, dizendo: eu não tenho agenda. Talvez você está dizendo: eu não prego em muitos lugares. Talvez você está dizendo: eu não sou reconhecido pela multidão. Mas Deus está dizendo através dessa palavra: eu conheço você. Eu vou usar você para fazer a diferença daqueles que na multidão não conseguem fazer a diferença. A multidão é algo muito interessante, e há várias pessoas que se destacam na multidão. Porque a Bíblia vai dizer a respeito de Zaqueu. Zaqueu queria ver, na verdade, Jesus. Mas ele não conseguia, Cris. Ele não conseguia, pastor. Ele não conseguia, irmã Miriam. Por quê? Porque a multidão não conseguia fazer com que ele enxergasse. Porque ele era de pequena estatura. Ou seja, ele não consegue por causa da multidão, por causa da aglomeração de pessoas. Então, Zaqueu entende que ele não pode seguir o barulho da multidão, que ele não pode ficar tão somente com a multidão, que ele não pode seguir o plano da multidão, mas ele sobe até uma árvore,
longe da multidão. A multidão está diante de Jesus falando: Jesus, me cura, eu sou cego. Jesus, eu preciso andar. Jesus, eu preciso ser curado dessa lepra. Jesus ignora todo mundo da multidão e vai de encontro a alguém que está lá em cima e diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A mesma coisa acontece com a mulher do fluxo de sangue. Uma multidão pedindo para Jesus curar. Uma multidão pedindo para ouvir Jesus. Uma multidão talvez com 5 pães e 2 peixinhos falando: ele vai fazer de novo um milagre, a gente vai comer. Mas Jesus não fica preocupado com a multidão. Jesus não entende que a multidão era o principal naquela história, naquela época, naquele momento. Então ele entende: eu não posso fazer igual a multidão, de ficar perguntando, de ficar indagando ele, de ficar no pé dele. Eu preciso ir por detrás da multidão, por detrás dele. E aonde a multidão não vê, eu toco nele. E eu tenho certeza que tocando nele vai sair a minha cura. Aleluia. Por que eu falei tão rápido assim? Porque Jesus está dizendo para você: muito em breve eu venho buscar a minha igreja. Muito em breve vai acontecer o arrebatamento da igreja. Nós já sentimos isso. Os sinais já estão de uma forma avassaladora na nossa frente. E Jesus está dizendo: é tempo de você deixar a multidão. O que é a multidão, Rubinho? O que é a multidão, Rubinho? Eu não sei. Cada um de nós aqui temos uma multidão. Talvez a multidão é aquilo que você acha que é pequeno, mas diante de você e de Jesus é algo que está muito grande. É por isso que você entra na igreja. É por isso que quando você dobra o joelho você não sente mais a presença de Deus. É porque a multidão está colocando bloqueio entre você e Jesus. É por isso que quando você ora, você talvez já não escuta a voz de Jesus. É porque a multidão está tampando os seus ouvidos. É por isso que às vezes você está diante de uma oportunidade de falar de Jesus para alguém, mas não consegue, porque a multidão está atrapalhando você. Então é tempo de você deixar a multidão. É tempo de você deixar aqueles que estão diante de você e não conseguem permitir que você veja Jesus. A melhor alegria daquele que serve ao Senhor. A melhor alegria daquele que serve ao Senhor. Eu vou repetir de novo. A melhor alegria daquele que serve ao Senhor é conhecer o Senhor e estar com Ele para todo sempre. Então nessa noite fique com essa palavra. Verei aqui muitas coisas ainda para nós falarmos. Mas se Jesus nos permitir falar até aqui, é porque Ele está fazendo você entender que chegou a tarde. É que Ele está fazendo você entender que é tempo de você atravessar para o outro lado. É porque Ele está fazendo você entender que é tempo de deixar a multidão. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos e fale melhor aos seus corações. Que coisa linda. Diante desta palavra nós vamos orar. Nós temos aqui muitos pedidos de oração. Mais de 100 pessoas pediram oração. E isso não é superstição, isso é fé. E nós vamos unir a nossa fé agora, nós os irmãos, e vamos orar, pedir ao Senhor pela tua causa. Mas é tão pouco tempo de oração, mas Deus não olha tempo, quantidade, Deus olha qualidade. E nós estamos aqui com o nosso coração voltado, crendo que Deus vai agir na tua vida conforme a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Quero pedir para que o Rubens ore por esse pedido de oração, e todos os irmãos que estão aqui no estúdio, vamos orar, convidando ao Senhor Jesus para fazer uma obra na vida dessas pessoas. Aleluia. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus e eterno Pai. De Deus. Senhor, estamos durante alguns minutos aqui, aprendendo mais a Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, louvando ao Teu santo nome. Mas nesse momento gostaríamos aqui de unidos, juntos, levantarmos um clamor, intercedermos por vidas que escreveram o seu nome, talvez escreveram a sua causa ali, e crendo, ó Pai, na oração dos santos. Deus, a Tua palavra é muito clara que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E olha aqui, ó Senhor, quantos justos estão clamando por essas vidas, quantos justos aqui estão intercedendo por essas vidas, e pedimos a Ti, Jesus, visita agora onde eu não posso ir, ó Pai. Deus, de uma forma especial, vai aonde, Senhor Deus, o médico não consegue ir. Deus, seja na família, seja na saúde, seja, ó Pai, na área financeira. Tu és, ó Pai, o dono do ouro e da prata. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu pode todas as coisas, e por isso nesta noite suplicamos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, para que esses possam ser socorridos por Ti, porque acreditamos que o
milagre, o propósito é, Senhor, socorrer o aflito e fazer com que o seu nome seja glorificado. Por isso, Pai, glorifica o teu nome nesses mais de 100 nomes que estão aqui, nessas causas que estamos aqui, porque acreditamos que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus maravilhoso. E já crendo, acreditando, confiando na sua poderosa mão, agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Pode soltar aí o playback, achou? Glória a Deus. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Que Deus vos abençoe. Pastor Rubens, muito obrigado. O pessoal colocou aqui, volta, Pastor Rubens. Não é para voltar. Rubinho, as portas estão abertas, Obrigado. meu amigo. Obrigado pela oportunidade. As portas estão abertas. Um abraço a todos os irmãos e amigos que nos acompanharam. Deus abençoe. Quem ficou, ficou. Muito obrigada, gente. Quem partiu, partiu. Não esquece de compartilhar. Quem ficou, são lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, são lágrimas. Pra quem partiu é festa. Um abraço pra Iatala Amorim, o Edmilson Júnior, obrigado, Juninho, por participar. Maxson Wilker, Sérgio, Hernani, a Kathleen Belizar, Deus abençoe, Raquel, Adriana Santana, Deus abençoe a todos vocês. Maria da Paz Bezerra, muito obrigado pela audiência, gente. A verdade sagrada escrita está. Ô, glória! Jesus, seu povo veio buscar. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, são lágrimas. Pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Pra quem partiu é festa. Vai valer a pena seguir, né, pastor? O céu é lindo e nos espera. Aviões sem pilotos vão para o abismo. Crentes governados e ônibus também. Mais desesperada que os filhos sumiam. Grandes e pequenos tremendo também. Quem sabe dirá foi o arrebatamento. Quem não sabe dirá marcianos levarão. A verdade sagrada escrita está escrita aqui na Bíblia. Jesus, seu povo vem buscar. Eu creio. quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, são lágrimas. Pra quem partiu é festa. Aleluia. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, são lágrimas. Pra quem partiu é festa. Aleluia. Quem ficou, são lágrimas. Pra quem partiu é festa. Maranata. Glória da glória. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, gente. Um abraço, um beijo a todos. Ageko no ofana no Jesu. Ageko ofana na. Now see, I don't know if I'm Zulu or Sutu.